Dia Mundial dos Oceanos, sim, mais uma daquelas datas ONU, né? Que faz parte de toda aquela estratégia da ONU de ir criando aquele governo global. Todos nós, porque a ONU definiu que nessa data que eu gravo o vídeo é o Dia Mundial dos Oceanos. E assim ela vai fazendo como ali os jacobinos da Revolução Francesa foram substituindo todos aqueles feriados, né, tradicionalmente ali religiosos na França, foram substituindo pelos feriados da Revolução, ou as datas comemorativas da Revolução, ou os ícones da Revolução, os deuses da Revolução, como a deusa da razão, que foi colocada ali na Catedral de Notre Dame. Então a ONU segue o mesmo modelo progressista, criando essas datas, como por exemplo o Dia Mundial dos Oceanos. E no meio então dessa comemoração aparecem aqueles ativistas, aqueles cientistas, aquele pessoal falando da importância dos oceanos. Bom, evidentemente é uma platitude, porque os oceanos, eles tomam dos 510 milhões de quilômetros quadrados, 70% do planeta, esses 510 milhões de quilômetros quadrados, né? Evidentemente que são eles que regulam a temperatura entre a superfície ali do mar e a atmosfera. Então toda a troca de energia entre a água e a camada atmosférica. O El Niño e a Laninha são um exemplo exatamente desse. Quando vem um El Niño forte, ele vai passando uma quantidade de energia adicional para a atmosfera que muda realmente o clima do planeta todo, né? E o Laninha da mesma maneira. Mas, de uma maneira correlata, surge a questão do nível dos mares, o nível do mar. Então aí nós temos lá toda a rede de satélites copérnicos e tal, vários cientistas com bilhões de euros por ano para ficar pesquisando o nível dos oceanos por satélite. Então eles ficam medindo, passando ali e tal, fazendo uma medição e tal, em 510 milhões de quilômetros quadrados. E chegam a precisões que são risíveis. Não, são 14,63 centímetros de aumento. Houve um aumento em tantos anos de 1,60 e tantos. Então uma coisa realmente na segunda casa decimal, que é um estratagema para criar um certo grau ali de... Você pode, qualquer conta que você faça, muitas vezes você tem várias casas decimais, e é importante, na matemática a gente estuda isso, que você tem que saber qual é a significância daquele número. Não adianta produzir um número com 5, 6 casas decimais depois da vírgula. Você tem que saber qual é a significância. E a propagação de erros, que depende dos instrumentos de medida que você está utilizando. Então, dados os erros dos vários instrumentos de medida que você está utilizando, você consegue calcular e ver a magnitude, porque esse erro se propaga. Um erro que começa com uma medição, passa para o próximo instrumento com já um certo ruído, que por sua vez ele também tem uma taxa de erro que passa para o próximo, assim portanto, né? Mas é muito interessante essa medição, quando eles divulgam a detecção do aumento do nível do mar. O que na verdade é uma pantomima, porque as calotas, as placas tectônicas da Terra, o movimento do vulcanismo, ele consegue mudar a superfície o relevo dos oceanos dinamicamente. Toda vez que na Indonésia surge ali um vulcão em erupção, muitas vezes surge uma nova ilha com aquela lava que escorre, se cristaliza, e aí você tem toda uma interferência na superfície do mar. Existem certas regiões que grandes placas estão se movendo, então você vê em certas regiões o mar muitas vezes avançando, em outras regiões ele recuando. E para tristeza desse pessoal dos cálculos, ali no século XVIII, um navegador tal foi ali naquela região ali da Austrália, entre a Austrália e Nova Zelândia, na ilha da Tasmânia, onde tem o bichinho da Tasmânia, não, mais especificamente na Ilha dos Mortos, e as marcações estão até hoje ali, né, onde ele marcou, ele ficou medindo aonde as ondas iam, depois a maré baixa, a maré alta, maré baixa, a maré alta. E aí ele estabeleceu linhas ali onde a média
onde tinha maré baixa, onde tinha maré alta e tal. As linhas estão até hoje ali. No século XIX, outro navegador, né, foi até lá, fez de novo as mesmas medições. Né. Qual que é a justificativa hoje para ter aquelas linhas ali, que estão acima do nível do mar, ali na Ilha dos Mortos, na Tasmânia? Ah, não, é porque o navegador ele errou. Ele errou o cálculo que ele fez e a linha ficou acima do que deveria. Sabe, um cara reconhecidamente experiente e tal, né? Ross, o nome dele era, o sobrenome Ross, né? Então, né, o cara errou. Você está dizendo isso sem ter nenhuma comprovação, então dizendo que o cara errou na medida só porque, pelos cálculos que eles fizeram dos últimos 200 anos, aquelas linhas deveriam estar submersas, não deveriam estar ali. Então, na verdade, qual que é a justificativa? Não, o cara errou. Né? E aí nós vamos, finalmente, uma coisa vai puxando a outra para a discussão da tal da PEC, né, para a modificação, a PEC que modifica a Constituição para o uso das terras de marinha no Brasil, que é um estorvo. Quem já teve propriedade que entra nesse pedaço pode ser um jardim, pode ser uma piscina, pode ser um estacionamento, ali não, mas ali está dentro da área de marinha. Quando você vai vender, é um problema todo, tem que pagar o laudênio todo ano, você tem que fazer um split da escritura para dizer que, olha, esse pedaço aqui, esse pedaço é da marinha, então tem uma escritura anexa à escritura principal. Então, e tudo isso fica ali na Secretaria do Patrimônio da União, uma estrovenga. Ela cuida de, acho que 2 milhões de imóveis pelo país, sem ter a menor condição, e, historicamente, a maior parte da população brasileira está nas faixas litorâneas, do mar até algumas dezenas de quilômetros para dentro do continente, a maior parte. O IBGE comprova isso nos levantamentos. Então, nós temos várias áreas de favelas em vários lugares. Você vê em Belém do Pará, em Recife, no Rio de Janeiro, né, onde você tem áreas que são áreas de marinha e que hoje tem comunidades há décadas instaladas ali. Eles vão conseguir fazer uma escritura, conseguir a regulação? Não vão. Né? E aí surge a PEC, e evidentemente que esses ativistas, essas celebridades, eu tenho certeza que eles não tiveram cuidado de ler o texto, que com certeza passou na Câmara, vai sofrer melhorias, é sempre assim, um texto, muitas vezes, o bom inimigo do ótimo, ele está num certo estágio e você sempre pode melhorar. Como não tenho dúvida que no Senado ele será melhorado, e não tenho dúvida de que ele vai passar, para a tristeza aí dos ativistas. Né? Então veja, logo de cara, esse texto diz: continuam sob o domínio da União as áreas afetadas ao Serviço Público Federal. Então não é verdade que todas as áreas, todas as regiões próximas serão simplesmente transferidas aos estados e aos municípios. Não. Aquilo que já está sob o controle do Serviço Público Federal, por exemplo, você tem lá o Arsenal de Marinha no Rio de Janeiro, ele está ali na beira ali da Bahia, ele já está instalado ali desde do Império. Então é claro que ele vai continuar ali como um controle da União. Né? Inclusive as destinadas a utilidades por concessionárias, quer dizer, se a União tiver uma concessionária que ela deixou ali, como no Porto de Santos e tal, vai permanecer dessa maneira. E permissionárias de serviços públicos e a unidades ambientais federais e as áreas não ocupadas. Então, por exemplo, áreas não ocupadas que pertencem, por exemplo, à União, vai permanecer dessa maneira. Então não é verdade que está se caminhando para a privatização das praias. Isso é um embuste, que é uma coisa que foi simplesmente para gerar notícias, os meios de comunicação ficaram reverberando isso, né? E aí podemos continuar nos outros artigos, né, que vai estabelecendo a ordem em que essas unidades vão ser passadas para municípios e para coisa. Então, aí tem sempre um argumento, não, mas isso vai produzir um problema ambiental. Aí vai causar um problema ambiental. Bom, e as favelas que estão instaladas nessas áreas não causam problema ambiental? Essas favelas têm coleta de esgoto, eles jogam lixo aonde? É só você ver o formato, principalmente no norte,
aquelas palafitas, aquela coisa toda. Então, assim, você está querendo dizer que agora, com essa regularização dessas terras, agora que vai se criar um problema ambiental? Não, sinto muito. Então, vocês vejam, né? Assim, e tudo tem problema. Você vai construir um prédio, vai construir uma estrada, né? Vai fazer uma exploração de petróleo, tudo pode ter problema. E aí você tem que, com sua experiência, com a tecnologia, com a regulação ambiental, se adequar aos meios e às condições. Hoje não tem, em qualquer local próximo a qualquer praia brasileira, um resort que apresente um projeto que não tem que se enquadrar nas regras ambientais. Aliás, eles ganham até incentivos se eles fizerem água de reuso, utilização de eólica e fotovoltaica. Eles têm até uma redução no imposto a ser pago. Áreas que eles mantêm preservadas, então, para tantos metros quadrados de área construída, ele tem uma área muito, às vezes, maior, que é um bosque, uma floresta, um lago e assim por diante, que ele cuida ali. Então não é verdade que simplesmente a instalação de research completa. E esses ativistas fofinhos, eles, quando você olha Miami Beach, Cancún, eles adoram passar férias nos lugares desses. Vocês vejam, a urbanização é onde estão aqueles hotéis, aqueles resorts, e eles vão lá e tal, mas no Brasil não. No Brasil, o Brasil tem que continuar com 5,9 milhões de turistas estrangeiros, que é uma coisa pífia, porque a infraestrutura é péssima, a qualidade do serviço é péssima, o acesso a essas regiões é péssima. O Brasil fica muito longe da Europa e Estados Unidos em horas de voo, comparada a locais no Caribe ou no Oriente Médio, e os caras querem, com essa desculpa tosca, não, então você continua aí, né, fazendo churrasquinho de gato, né, uma barraquinha tosca ali na praia, né, mas aqui não pode ter nada por causa de uma questão ambiental. Então é isso que eu queria deixar para vocês, não caiam realmente nesse discurso raso, né, vindo de celebridades, desses ativistas, e o cientista ele quer mais é continuar, né, pesquisando, fazendo, não pode, deixa assim, eu vou continuar pesquisando, então ele vive disso, né? Mas esse projeto vai, com certeza, ele vai prosperar, porque muitas prefeituras poderiam lucrar muito mais vendendo essas terras, ou alugando, ou fazendo concessão, o que quer que seja, do que simplesmente deixar, diz, não, ali ninguém mexe, na verdade não é de ninguém. A Marinha não toma conta disso, não tem condição de tocar isso, a Secretaria do Patrimônio da União não tem condição, o município não pode interagir porque não é a área dele, então fica no limbo, né? Então é isso que eu tinha aqui para vocês. Para quem está chegando no canal, se inscreva aqui. Para quem já conhece o canal, não se esqueça de acionar aí o sininho para receber os próximos vídeos, e o joinha auxilia Humanidade e Ciência.